meu Deus, vai passando na igreja, vai passando em cada coração, em cada mente, em cada vida. Meu Senhor, que estas vidas, ó Deus, elas estejam preparadas como terra para receber a boa semente, aquela que o bicho não devora, aquela que o vento não carrega, que a chuva não soterra, meu Deus, mas permanece para aquilo que ela foi enviada. Senhor, encha os corações esta noite de esperança. Meu Deus, encha a alma deste homem, desta mulher, de força, de coragem, de aptidão pelo Evangelho. Meu Senhor, que este mundo, ele não divida o que tem de Deus em nós, que ele não exclua o que tem do Teu Espírito Santo em nós, mas que a permanência de tudo que é de Deus encha o nosso ser e esteja em nossas vidas. Amém e amém, Senhor. Abram as suas Bíblias no livro de João. Glória a Deus. Livro de João, para a glória do Senhor. Deus teve misericórdia da minha pessoa e me deu essa mensagem no livro de João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 16. João 15, 26, perdão. João 15, 26. Quem achou a boa palavra do Senhor, diga amém. Amém. Se você tem dificuldade, acha o livro de Apocalipse e vai retornando, vai voltando, que logo você vai chegar, vai passar pelas cartas de Paulo, aos Efésios, aos Coríntios, enfim, e você vai chegar no livro de João. João, capítulo 15 e o versículo de número 16. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é a igreja e as obras do Espírito Santo. Eu gostaria, antes de ler essa palavra, pergunta para o seu irmão: o que você tem da igreja? Diga bancos, paredes, som. E do Espírito Santo? O que você tem do Espírito Santo? Vamos ler a palavra de Deus para você entender esta mensagem. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aleluia. Vou ler mais uma vez, presta atenção. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, desliga o seu celular, fecha os seus olhos e liga o seu pensamento no céu. Senhor, obrigado por esse momento maravilhoso, em que teremos a Tua palavra, Pai, como direção, como visão, como verdade para as nossas vidas. A palavra não tem tropeço, não tem engano, ela não tem vazio. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra de Deus, ela testifica das coisas que vêm de Deus. A palavra da igreja é do povo que recebeu o Senhor como seu Salvador na sua vida. Fala conosco e envia para nós a revelação da Tua santa palavra. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você, só mais uma vez, olhasse para o seu irmão e dissesse assim para ele: você entendeu a mensagem que você leu? Diga de novo. Queridos, essa palavra evidencia a preocupação do próprio Cristo. Jesus está preocupado aqui. Ele sabia que o momento de ascender aos céus havia chego e não tinha como protelar essa ida de volta para o Pai. Ele deveria subir rapidamente para que a palavra que dele havia sido dito anteriormente pudesse se cumprir naquele momento. Mas qual era a preocupação de Jesus? Era que o ministério que ele exerceu aqui na terra era um ministério de milagres, um ministério de cura, de libertação,
um ministério muito forte, que ressuscitou mortos, curou pessoas, resolveu problemas difíceis. Jesus passou a ser a pessoa procurada aqui na terra para quaisquer tipo de problema que aqueles que estavam perto dele viessem a ter. E Jesus indo para o Pai, quem ficaria aqui na terra? Ficaria os seus discípulos, homens como João, como Mateus, como Marcos, pessoas comuns como eu e você. Pessoas que jamais poderia substituir a pessoa de Jesus Cristo naquilo que ele fazia. Mas quem era a continuidade do Evangelho? Eram os anjos? Não. Os querubins? Também não. Aqueles homens que estavam ali e seguiram Jesus durante o seu ministério terreno. Eles não saberiam o que fazer diante de uma situação que alguém apresentasse para eles. Imagina alguém trazendo uma pessoa sem vida até João e dizendo: João, este aqui faleceu e faz falta para nós, e nós sabemos que você era seguidor de Cristo. Ele não está aqui, mas você está, e é certo que você deve saber qual é o segredo que se sobrepõe à morte. João ficaria assustado, ele ficaria com medo, porque ele não saberia o que fazer em tal situação, porque ele não era Jesus, ele não era o Filho de Deus, ele não tinha o poder que Jesus tinha, ele não sabia como separar a morte da vida e a vida da morte. Então, a preocupação de Jesus era que aqueles que daria seguimento ao ministério que ele estava deixando aqui na terra, poderia sim continuar fazendo as mesmas obras e até maiores do que aquelas que ele tinha feito aos olhos deles. Aqueles que seguiam Jesus não deveriam sentir falta do poder de Deus, da cura, da libertação, daquilo que viram Jesus fazer. Deveria continuar normal o ministério de Cristo, que deveria ser agora tomado por João, por Mateus, por Marcos. Deveria fazer as mesmas obras, os mesmos sinais, os mesmos milagres. Mas como esses homens fariam isso se Jesus já não estaria mais com eles? A preocupação de Cristo era que o seu ministério não fosse menos. Se você entrou aqui esta noite buscando de Deus alguma coisa para a sua vida, uma resposta, uma cura, uma libertação para a sua família, eu quero dizer para você que o ministério que Cristo exerceu aqui na terra há 2000 anos atrás, ele não mudou, ele continua o mesmo ministério, com a mesma influência do céu, o mesmo poder de cura, de libertação, o mesmo poder de ajuda para quem quer que seja. Mas como faria isso? Jesus está olhando para os discípulos e vendo que eles não estavam confortáveis, sabendo que o mestre seria tirado deles. O que nós iremos fazer? A multidão continua lá fora, as necessidades do mundo continuam as mesmas, pessoas continuam com problema, enferma, com situações adversas. O que nós faremos sem Jesus? Mas Jesus tinha um plano. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus tem um plano para que nada diminua na sua vida. Diga: Jesus não deixa ninguém na mão. Quando Jesus olha para os discípulos, ele percebe qual era a maior preocupação deles. Estava evidente que aqueles homens não estavam seguros, não estavam firmes e bem naquilo que eles sabiam que havia ficado para eles. Não sabia o que fazer. Olha para o seu irmão e diga assim: você não sabe o que fazer? Deus sabe. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Qual é a missão de Cristo? Ele sabia que aqueles homens não podiam fazer nada se o céu não desse para eles algo exatamente como a Jesus Cristo. A preocupação era que eles tivessem uma influência exatamente como aquela que Cristo exercia sobre qualquer mal.
eles não ficariam vazios, nem em si mesmo. O Senhor me manda te dizer esta noite que você não vai ficar vazio com a tua força, com o teu pensamento, com a tua mente, com aquilo que você pode fazer. Algo do céu virá para a tua vida e vai desmistificar a tua fraqueza, a tua tristeza, a tua insegurança. O Espírito Santo de Deus, ele viria para tomar o lugar de Jesus. Eu imagino como aqueles homens se sentiram confortáveis e melhor quando ficaram sabendo que Jesus subindo, alguém viria de lá, que eles não ficariam só naquilo que eles sabiam e naquilo que eles podiam para resolver as situações desta vida. O Espírito Santo desceria sobre os discípulos para que eles continuassem fazendo os mesmos milagres que Jesus faria. Olha para o seu irmão e diga assim: a mesma força que estava sobre o Filho de Deus, Ele está dando a você esta noite. Aleluia. Diga: Ele está dando a você esta noite. A preocupação de Cristo era que a obra dele não sofresse nenhum tipo de situação que diminuísse aquilo que Jesus tinha feito. A preocupação de Deus esta noite é que a obra dele na sua vida não sofra nenhum dano, nenhum problema seja maior do que a solução que Cristo colocou na sua vida. O inimigo não terá poder, o inimigo não poderá fazer nada a respeito daquilo que Deus preparou para a sua vida. Você já imaginou Satanás dizendo: Jesus está indo para o céu, o que os discípulos vão fazer sem ele? Jesus parece estar distante do Alexandre, do Kleber, do Jefferson. O que vai ser da vida deles? Talvez você já pensou assim: nessa situação que eu estou vivendo, Jesus está longe de mim, está distante da minha casa, da minha família. O que eu vou fazer? Como que eu vou continuar vendo os milagres de Deus na minha vida? Como que eu vou continuar crendo e acreditando que a obra de Deus não vai ser menor, não vai diminuir, mas ela vai continuar acrescentando e abençoando a minha vida em tudo aquilo que eu preciso fazer? Se os meninos pudessem dar uma atrapalhada aqui. Queridos, a importância do Espírito Santo. Quantos hoje não olham para o Espírito Santo como pessoa necessária para a igreja nos dias de hoje? O Espírito Santo, às vezes, eles assimilaram quem era Deus Pai, assimilaram quem era Deus Filho, mas quando chegou o momento do Espírito Santo, tiveram dificuldade de assimilar esse Espírito Santo vindo da parte de Deus. O Espírito Santo, ele veio com seus dotes, com seus dons, com aquilo que ele tinha. Os dons de cura, de libertação. O Espírito Santo viria para equipar aquela equipe que Jesus Cristo havia formado. Jesus formou você, formou a sua família. Só que sem o Espírito Santo, você é apenas você. A sua família sem o Espírito Santo é apenas uma família. A igreja sem o Espírito Santo é apenas um aglomerado de pessoas. Mas quando o Espírito Santo vem, quando ele desce sobre aquilo que é comum, ele torna-nos sobrenatural. Quando o Espírito Santo entra numa situação que está fadada ao sofrimento, à perda, fadada à destruição, ele muda tudo, ele transforma tudo, dando a você aquilo que você não tinha. Por isso, o Espírito Santo de Deus é importante para a sua vida. Você precisa desejar, buscar o Espírito Santo da parte de Deus. A palavra diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de dar. Você não vai ficar sozinho. O medo de Mateus era que ele, a partir daquele momento, poderia voltar para a sua vida de antes. Eu não sei o que fazer sem Jesus. Eu não tenho a mínima condição se Jesus não estiver aqui. Você não está vendo o Senhor, mas o Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele entrou na tua causa, no teu problema, na tua situação.
E Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde você pode suportar. E a partir do momento que a sua fé e as suas esperanças não te der suficiência de continuidade, o Espírito Santo vai aparecer na sua vida. Diga para o seu irmão: você já buscou o Espírito Santo? Diga mais uma vez. Queridos, a preocupação de Cristo era que a obra que Ele havia feito, ela simplesmente não desse o mesmo resultado com a saída dele dessa terra. Por isso o Espírito Santo veio. Sem o Espírito Santo, a igreja é comum. Sem o Espírito Santo, você é comum. Aquilo que você faz é comum. Não tem poder, não exerce nada que vem da parte de Deus. É por isso que você deve sim. Jesus Cristo estava dizendo: o Espírito Santo está vindo aí, Marcos. O Espírito Santo está vindo aí, Mateus. E se você não der importância para o Espírito Santo, você vai ser apenas um homem comum, um homem sem a influência do céu. Mas se você entender o que Deus, o que o Espírito Santo, o que o próprio Filho de Deus está querendo passar para você aqui esta noite, você vai sair da fila dos comuns para a fila dos extraordinários. Você vai ser diferente. A tua vida, ela vai ter uma outra dimensão. A sua oração vai ter poder. Suas palavras vão ter autoridade para exercer contra as obras do maligno. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. O ministério de Cristo não diminuiu. A obra que Jesus fez na sua vida, ela não perdeu força, nem profundidade. Se você entrou aqui hoje, se sentindo vazio de algo de Deus, se sentindo vazio de esperanças, se você percebeu que o mundo à sua volta parece ser maior do que aquilo que Deus está te oferecendo. O medo era que Mateus não conseguisse fazer o papel pelo qual ele havia sido chamado. Você precisa continuar exercendo o papel que Deus te deu. Você precisa continuar exercendo o papel que o Espírito Santo te deu. Se você olhar para as dificuldades, se você olhar para os problemas, se você olhar para as situações adversas, você não vai conseguir lutar contra as adversidades que apareceram na sua vida. Você precisa hoje tomar consciência que você não está só. Jesus estava passando isso para os discípulos. Vocês não são uma equipe abandonada por Deus. A minha ausência física trará para vocês a presença poderosa de Deus na pessoa do Espírito Santo. Vocês não serão menores, nada será diferente. A vossa fé vai aumentar, o nome de vocês serão grandes. Vocês exercerão poder através do Espírito Santo contra as enfermidades, contra os espíritos malignos. Vocês vão orar por pessoas que vão levantar do berço da morte e vão saltar para a vida. Jesus estava passando confiança para que os seus discípulos não fossem menor do que quando andavam com eles. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que têm problema para ter confiança diante das adversidades. Quando chega um problema na sua vida, você tem dificuldade para crer em Deus, para entregar nas mãos dele, e aí você mesmo tenta a sorte contra a prova da sua vida. Tem alguém aqui nessa condição? Vem aqui na frente. Tem um ali vindo. Tem mais alguém? Tem outro ali. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui esta noite que no momento da dificuldade você não consegue exercer a mesma confiança? A preocupação de Deus é que o Espírito Santo, você sabe que cada culto é uma mensagem
e a mensagem nunca é vazia. Ela está sempre carregada daquilo que você precisa. Tem mais alguém aqui que diante de uma situação difícil, você não consegue continuar confiando?